Olá pessoal, professor Washington aí com vocês, né? Continuando aqui o nosso curso de engenharia de software no assunto, né, específico qualidade de software, né? A gente viu no bloco anterior alguns conceitos iniciais desse tema, né? Então vamos continuar aqui, acompanha comigo no slide. Vamos lá pessoal, tema bem interessante. Então, qualidade de software, né? A gente viu um pouco, né, no bloco anterior, que é uma abordagem nos processos baseados em planos, né, mais tradicional, que a gente está falando aqui até o momento. Não se preocupe que nós vamos ver o tema de qualidade de software aplicado lá nos métodos ágeis, né, no desenvolvimento ágil, nas metodologias ágeis. Então, o gerenciamento da qualidade, ele fornece uma verificação independente do processo de desenvolvimento de software. Isso na abordagem tradicional, ok? Onde a gente vai ter uma equipe específica para fazer o controle de qualidade. Nós vamos entender por quê. Porque isso ocorre dessa forma. Aí, a equipe de qualidade, o que ela faz? Ela verifica os resultados do projeto para garantir que eles sejam consistentes com os padrões e com as metas organizacionais, né? Então veja, você tem os processos, padrões, você define isso se chama garantia de qualidade, e depois nós temos que verificar se os projetos, né, os produtos que vão sendo desenvolvidos, né, no final de cada projeto a gente tem um produto, se esse produto seguiu aqueles padrões definidos, né? E aí, se ele tiver seguido ou não, isso se chama processo de controle de qualidade, ok? Ela também, né, a qualidade de software, ela verifica a documentação do processo. Lembre que nós estamos falando aqui de um conceito de qualidade de software mais tradicional, no qual a gente tem documentação um pouco mais extensa, né? Diferente lá das metodologias ágeis, que basicamente as metodologias não pregam fim da documentação, mas elas dão mais valor a outras práticas, né, que a gente viu no nosso curso de metodologias ágeis. Então, aqui o foco também é verificar a documentação, né, que registra as tarefas que foram concluídas por cada time que está trabalhando nesse projeto. E a equipe de qualidade usa a documentação para verificar se as tarefas importantes não foram esquecidas, ou se um grupo não fez suposições incorretas sobre o que os outros grupos fizeram, né? Aqui o pessoal trabalha muito com os checklists da vida, né? Para verificar se os itens têm sido lá atendidos, certo? É uma das formas. Então, como você tem que seguir processos e padrões, isso tem que ser verificado. Aí o que isso significa, né? Que essas equipes elas gerenciam o teste de software antes do software ser lançado para os clientes, né? Então, antes do software, a versão final, ser disponibilizada em produção, há uma série de controles que são feitos e vários testes de software. Que a gente viu que teste de software é um processo de controle de qualidade, mas o foco do teste de software qual é? Descobrir erros, né? Achar erros para que esses erros não sejam encontrados depois que o sistema está em produção ou em momentos que eles possam causar prejuízos muito maiores, né? Além disso, né, eles são responsáveis por verificar que os testes do sistema fornecem cobertura aos requisitos e que são mantidos registros apropriados do processo de teste. Então, a equipe de qualidade ela faz isso também. A equipe ela deve ser independente, já comentei isso com vocês, né? E não fazer parte do grupo de desenvolvimento de software, para que possa ter uma visão objetiva da qualidade de software. Então, nesse contexto aqui da qualidade de software tradicional, você tem uma equipe separada, para que ela possa atuar de maneira independente. E dessa forma, essa equipe ela vai poder relatar, né, sem ser influenciada por problemas de desenvolvimento de software. Então, gente, volta aqui comigo. Tem muito que se tomar cuidado, né? Você, às vezes, não está trabalhando ainda, ou já é um profissional da área, está estudando concurso para lograr um êxito em um cargo melhor, né?
Então você sabe como é que isso funciona. O pessoal que ainda não trabalha, o professor vai contar aqui essa historinha, como é que funciona isso aqui na prática. Então, se o pessoal de qualidade ele estiver dentro da equipe de desenvolve, às vezes o controle não vai ser tão efetivo. Então, há necessidade desse controle ser separado. Eu já trabalhei em alguns órgãos que tem uma estrutura maior, né? Então a gente tinha uma equipe específica de homologação. Então toda vez que você ia subir um sistema para produção, você encaminhava lá o plano de teste, os casos de teste, uma equipe separada testava para ver se passava, pelo menos naqueles testes que você encaminhou, né? Além disso, a equipe às vezes ela faz os próprios testes, né? Testes que tem muito mais a ver com critérios, né, com os requisitos não funcionais, para ver se a aplicação pode entrar em produção. Se passar, aí ela é promovida para produção. Então, já trabalhei em locais que tem essa equipe separada, né? Não é bem o contexto das metodologias ágeis, que a gente vai falar num bloco específico, né? Já que prometi para vocês, vocês podem me cobrar. Em breve a gente fala como é que funciona a qualidade de software nas metodologias ágeis. Então aqui uma abordagem mais tradicional, como eu já comentei com vocês. Então, volta aqui de novo no slide, vamos lá. Acompanha. Então, só para você poder entender. E aí existe o tal do plano de qualidade, né? O que é isso? Idealmente, a equipe de gerenciamento da qualidade deve ter responsabilidade pela organização inteira, devendo se reportar à gerência acima do nível do gerente do projeto. Então, lembre, apesar das definições de processos, né, um software ele é um projeto, né, porque ele vai ter um início, um meio e fim. Então, em algum momento ele vai se iniciar esse projeto do software, ele vai ser entregue. E essa equipe de qualidade ela não pode estar subordinada ao gerente desse projeto que faz que está liderando a construção do software, né? Se a qualidade ficar na mão do gerente de projetos, tende a essa etapa ser pulada para poder alcançar prazos e orçamento. Aí, gente, volta aqui comigo que eu vou fazer até uma brincadeira agora. Então, veja, nós temos outros professores aqui no GRAN que lecionam as disciplinas de gerência de projetos. E eu até fiz essa brincadeira com ele, né? Porque meu curso, já comentei com vocês, é baseado em autores como Presma e Somerville. Então, esse texto aqui está lá no livro do Somerville. E ele fala que se deixar na mão do gerente, ele vai pular a parte de teste, né? E eu comentando com outros professores aqui, que são gerentes de projeto, eles falam, quando o projeto está na minha mão, a parte de teste eu eliminava para poder entregar o processo. Então, acontece exatamente o que está escrito aqui no slide na prática. Por isso que a equipe de qualidade ela tem que ser separada, porque quando o projeto for finalizado, esse pessoal de qualidade ele não quer saber se você pulou etapa ou não, ele vai controlar para ver se o produto seguiu o que tinha que ser feito. E nós já vimos que teste, por um tempo, foi muito deixado de lado, né? E as metodologias ágeis têm a grande vantagem de trazer de volta a importância dos testes, né? Porque teste é muito importante. E aqui dentro da qualidade de software, teste é uma peça fundamental, né? Nós vamos ver que tem outros elementos que ajudam muito, mas testes é um conceito fundamental. Beleza? Então vamos voltar no slide para você continuar acompanhando. Vamos lá. Então, o plano de qualidade, ele deve, portanto, definir os atributos da qualidade mais importantes para o software que está sendo desenvolvido. O gerenciamento tradicional da qualidade de software, ele baseia-se na suposição de que a qualidade do software está diretamente relacionada à qualidade do processo de desenvolvimento desse software, que é o que eu já estou repetindo aqui exaustivamente. Nós estamos falando ainda de uma abordagem tradicional, né? Então, se preocupa muito naquela ideia de que se seguir o processo, você terá no final um produto de qualidade, só porque seguiu o processo. Tá bom? Aí nós vamos ter um tópico aí que você já deve conhecer, que é o para pensar, né? Nós vamos analisar se isso ocorre dessa forma. Então, quais são aqui, né, antes de a gente parar nesse tópico para pensar, quais são os tópicos para um plano de qualidade, né? Basicamente são 5, né? Quando você vai construir o seu plano de qualidade. Você tem a introdução ao produto, né? Uma descrição do produto, seu mercado pretendido e as expectativas da qualidade para o produto.
Você tem os planos do produto, né? As datas críticas de lançamento e as responsabilidades do produto, incluindo os planos de distribuição e de manutenção. Você vai ter as descrições dos processos, né? Os processos e os padrões de desenvolvimento e serviço que devem ser utilizados para a construção, né, ou desenvolvimento e para o gerenciamento de produtos. Você vai ter as metas de qualidade, que basicamente são o quê, né? As metas e os planos de qualidade para o produto, incluindo a identificação e justificativa de atributos críticos da qualidade de produto. E por último, riscos e gerenciamento dos riscos, né? Os principais riscos que podem afetar a qualidade do produto e as ações a serem tomadas para resolver esse risco, né? Um dos riscos lá é o prazo e orçamento do gerente de projeto estar estourando e ele eliminar a etapa de testes, né? Esse é um risco clássico que os próprios gerentes de projeto assumem, que realmente sempre acontece, né? Não que sempre ocorra, todos os casos eles façam isso, mas que é o mais natural de ser feito, quando vai apertando lá as datas de entrega. E aí vamos continuando aqui. Então a qualidade baseada em processos, ela funciona basicamente como está aqui nesse diagrama, ok? Você define processo, né? Tem uma definição de processo, você desenvolve o produto e você avalia a qualidade desse produto, né? Avalia a qualidade como? Controlando se o processo foi seguido, se os padrões foram seguidos, se os requisitos lá do produto foram atendidos. Se a qualidade estiver ok, aí você tem uma padronização desse processo. Então esse processo que foi definido inicialmente, ele realmente é um processo que vai servir para ser seguido nas próximas etapas. Caso a qualidade não saia ok, você vai e melhora o processo. Então é um conceito de qualidade baseada em processos, né? Uma visão bem tradicional. Aí a gente entra no tópico lá para pensar, né? O que a gente tem que pensar aqui? Basicamente isso aqui, ó. Entretanto, né, o software é projetado e não manufaturado. Então a relação entre a qualidade do processo e a qualidade do produto é mais complexa. O projeto de software é um processo criativo, né? De modo que a influência das habilidades individuais e das experiências é significativa. Fatores externos como a nova aplicação ou a pressão comercial para antecipação do lançamento de uma versão do produto também afeta a qualidade do produto, independente do processo utilizado. Então, gente, é só para você pensar no seguinte, acompanha comigo aqui. Que essa sistemática de qualidade que nós estamos falando é bem tradicional, ainda voltado para a engenharia de software clássica e para os processos de manufatura, no qual você tem um processo e você faz controle se o processo está sendo seguido, você tem a ideia de que o produto no final vai ser, vai ter uma qualidade atendida, né? Vai ser um produto que, só porque seguiu o processo, ele no final vai ser construído corretamente, né? Igual entre um carro lá. Se você seguir o processo, no final sai o carro. E aí faz controle de qualidade, pode ter sido alguma falha específica, você descarta aquele produto que não atendeu à qualidade. Mas software depende muito de experiência. O software é experimentação, né? Que foi onde exatamente entraram as metodologias ágeis, né? Então esse processo de qualidade mais tradicional, ele existe, a gente vai falar muito mais dele, porque tem modelos que as bancas cobram, mas nas metodologias ágeis a qualidade é pensada de outra forma, como eu já comentei com vocês, que a gente fala em breve. Então é só um tópico para você pensar que, apesar de existir, né, esses processos aqui tradicionais, a gente vindo para o mundo real, as coisas acontecem às vezes de outra forma, né? E a gente já viu também, já discutiu bastante, que é a questão do contexto, né? Alguns softwares, eles podem ter uma abordagem mais tradicional devido à sua complexidade, tamanho, por aí vai. E outros você vai usar uma abordagem mais ágil, né? Porque na abordagem ágil pode atender melhor naquilo que ela se propõe. Beleza? Então volta comigo no slide aí para a gente continuar.
Então, continuando aqui nossa discussão, sem dúvida o processo de desenvolvimento usado tem uma influência significativa sobre a qualidade do software. Até porque, né, a gente viu que a engenharia de software é baseada em ter processo, né? Então a gente não pode jogar isso tudo fora, né? E os bons processos são mais propensos a levar um software de boa qualidade. É aquela discussão do início da engenharia de software. Foi melhor ter um processo, mesmo que cascata, sequencial, do que não ter processo nenhum, ok? O processo de gerenciamento, de melhoria da qualidade, pode resultar em menos defeito no software a ser desenvolvido. Então, se você seguir um padrão, você seguir algumas etapas, você usar algumas técnicas, né, até voltando lá na engenharia de requisitos, você vai ter um software melhor do que você não seguir processo nenhum. No entanto, né, é difícil avaliar atributos da qualidade de software como a confiabilidade e a manutenibilidade, sem o uso do software por um longo período. Então, como é que a gente vai saber se o software é confiável? Apenas com testes. E se ele tem uma manutenção de nível adequado, sem estar usando esse software por um longo período, né? Então tem algumas coisas que você, a priori, não vai conseguir medir. Então, só mais uns tópicos aí para você começar a pensar. E a gente vê também a questão dos padrões de software, né? O que eles fazem? Eles capturam a sabedoria que tem valor para a organização, né? Eles são baseados no conhecimento sobre a melhor ou mais adequada prática para a empresa. Esse conhecimento é muitas vezes adquirido apenas após uma grande dose de tentativa e erro, né? Porque software tem essa dose de experimentação e da experiência, né, de quem está envolvido na construção. Construir um padrão ajuda a empresa a reutilizar essa experiência e evitar erros anteriores. Além disso, os padrões eles fornecem um quadro de referência para definir o que significa qualidade em um determinado contexto. Como já discutido, a qualidade de software é subjetiva. E usando padrões é possível estabelecer uma base para decidir se o nível de qualidade exigido foi alcançado. Então volta aqui comigo de novo que isso aqui é importante. Qualidade de software ela é muito baseada em você seguir os processos que foram definidos, seguir os padrões que foram definidos e verificar se os requisitos foram atendidos, né? Qualidade, às vezes o pessoal pensa numa coisa, eu quero ter um software de alta qualidade, então ele tem que funcionar igual o Google. Não, não é assim que funciona. Às vezes você pode desenvolver um software, né? Você está aí estudando para concurso, né? Aprender a programar na faculdade, está com um tempinho extra, algum colega, um amigo pensa lá no aplicativo, você pode desenvolver esse aplicativo. Então, não é você ter um aplicativo já, né? Por exemplo, de troca de mensagem do nível do WhatsApp. Aí o cara vai falar, qualidade é só se for igual. Não, qualidade é se você atender aqueles requisitos iniciais. Então, qualidade é muito em você entender os requisitos e atender aqueles requisitos, né? É isso que é o conceito aqui de qualidade de software. E qualidade em geral. Nós vamos falar também da série ISO 9000, né? A 9001. E a gente volta um pouco mais nesse conceito de qualidade que é amplo, né? Que não é só aplicado apenas aqui na construção de software. Ok? Então volta comigo aí no slide. Além disso, né? Os padrões, né, eles ajudam a dar continuidade nos casos em que o trabalho realizado por uma pessoa é passado e continuado por outro. Então, se você tiver alguns padrões na construção do software, nos processos e até nas práticas que são usadas pela equipe, isso facilita essa continuidade, né? Garantem também que todos os engenheiros, aqui a gente fala dos engenheiros de software, né, dentro de uma organização, adotem as mesmas práticas. O esforço de aprendizagem necessário a iniciar novos trabalhos é reduzido. Então veja, se você tem um padrão lá para desenvolver, que aí esse padrão pode ser do nível até de padrão de nomenclatura, né? Dos métodos, das variáveis, até padrão de versionamento, aí tem padrão para todo tipo. Se você tem esses padrões, fica mais fácil essa continuidade, né? E também o esforço de aprendizagem, do que não ter padrão nenhum. Isso aqui é que melhora um pouco a manutenibilidade do software, ok? Então, por isso que os estudos da engenharia de software evoluíram bastante.
Aí vamos ver aqui, né? A gente está falando do conceito genérico, mas tem alguns tipos de padrão, né? Dois tipos relacionados de padrões de engenharia de software podem ser definidos e utilizados no gerenciamento da qualidade do software. Um deles, o primeiro que eu vou falar, são os padrões de produto, né? Eles aplicam-se ao produto de software que está sendo desenvolvido, né? Eles incluem, por exemplo, padrões de documento, como a estrutura de um documento de requisitos, padrões de documentação, como um cabeçalho de comentário padrão para definição de uma classe, padrões de codificação, que define como a linguagem de programação deve ser usada. Então, ó, comecei a falar do conceito de padrões, estou apresentando aqui agora exemplos para ficar mais fácil para você. E também tem os padrões de processo, né? Que define os processos que devem ser seguidos durante o desenvolvimento de software. Eles devem encapsular boas práticas de desenvolvimento. Os padrões de processo podem incluir definições de processo de especificação, de projeto, de validação, ferramentas de apoio a processo e descrições de documento que devem ser escritos durante esse processo. Então, você tem uma série de padrões que devem ser seguidos, que vai melhorar bastante a qualidade do seu software. Ok? Aí está aqui, né? Alguns exemplos aqui de padrões de produto e padrões de processo, que às vezes as bancas gostam de cobrar, né? Então, um formulário de revisão de projeto, uma estrutura de documento de requisito, um formato de cabeçalho de um método, um estilo de programação em Java, um formato de um plano de projeto, né? Que é um artefato lá do gerenciamento de projetos, né? Um formulário de solicitação de mudança. São padrões de produto. E padrões de processo? Uma conduta para a revisão do projeto, submissão de novo código para a construção do sistema, processo de lançamento de versão, então tem um processo a ser seguido até a versão sair, um processo de aprovação do plano do projeto, então o plano de projeto tem que passar por um certo fluxo de aprovação, né, passar pelos gerentes até chegar no presidente, às vezes do órgão, ou não, né, no diretor-geral e por aí vai. Processo de controle de mudança, né? A forma que as mudanças são controladas, um processo de registro de teste. Então temos padrões de processo, padrões de produto. E vários exemplos, né, de cada um desses padrões, ok? Que você deve concordar comigo, sendo adotados, você vai ter uma forma mais sistemática de desenvolver software. E por consequência, deve haver uma melhoria da qualidade do software, né? Isso aí você concorda comigo. E aí algumas discussões aqui sobre os padrões, né? Diferentes tipos de software precisam de diferentes processos de desenvolvimento. Nós já comentamos isso bastante aqui no nosso curso, né? Por isso os padrões têm que ser adaptáveis. Essa historinha aqui da gente entender sempre o contexto para escolher desde o processo até a tecnologia, a gente já tem discutido muito. Da mesma forma funciona aqui para os padrões. Não há nenhuma vantagem em prescrever uma maneira particular de trabalhar se ela foi inapropriada para um projeto ou time de projeto. Então, gente, volta aqui comigo mais uma vez. Veja, a abordagem tradicional, ela existe até hoje, ela é adotada. Então, às vezes, você tem um projeto de um sistema, por exemplo, o sistema que vai rodar no submarino nuclear que a Marinha está construindo. Não vai ser adotado uma metodologia ágil. Por quê? Porque é um processo que precisa de uma ampla discussão e conhecimento dos requisitos, né? Então, esses dias, o pessoal está tendo concurso para as carreiras militares, eles ainda cobram nas provas a análise estruturada, né? Um conceito bem mais antigo, clássico, né? De levantamento de requisitos, né? Não é nem projeto ainda voltado à orientação a objetos, com ML, né? Você tem lá os DFDs e outro tipo de elementos para documentar. Então veja, a abordagem que eles estão usando é aquela que vai servir melhor para o contexto deles. É a mesma coisa aqui nos padrões, certo? Você escolher aquele padrão que vai atender melhor o seu contexto, né? Você tem que sempre tomar cuidado com isso, tá bom?
Então volta aí comigo no slide e a gente vai ver algumas questões, né? Então, uma primeira questão aqui, nesse contexto de qualidade de software. Então vamos lá, considere as seguintes afirmações sobre qualidade de software. Uma gestão de qualidade efetiva estabelece a infraestrutura que dá suporte à qualidade, que dá suporte a qualquer tentativa de construir um produto de software de alta qualidade. Segunda opção, um produto útil, né? Item 1, item 2, você vai depois marcar quais são os corretos. O item 2. Um produto útil, ele fornece o conteúdo, as funções e os recursos que o usuário final deseja, satisfazendo as exigências definidas explicitamente pelos interessados. Além disso, satisfaz um conjunto de requisitos implícitos. Por exemplo, né, facilidade de uso, que é esperado de todo software de alta qualidade. Terceiro item. Um software de alta qualidade gera benefícios para a empresa de software, bem como para a comunidade de usuários finais. A empresa fabricante do software ganha valor agregado pelo fato de um software de alta qualidade exigir menos manutenção, menos correção de erros e menos suporte ao cliente. A comunidade de usuário ganha um valor agregado, pois a aplicação fornece a capacidade de agilizar algum processo de negócio. Então, quais estão corretas, né? Item 1, 2 e 3. Então, vamos aqui, né? Dar um tempinho para você pensar e vamos ver a resposta. Então, estão as 3 corretas, né, gente? As práticas de engenharia de software permitem ao desenvolvedor analisar o problema e elaborar uma solução consistente, né? Aspectos críticos na construção de software de alta qualidade. Além disso, a adoção de padrões e controle de qualidade ajudam na melhoria do software desenvolvido. Então, os 3 itens aqui estão corretíssimos, né? Eu trouxe essa questão porque a própria questão já é uma revisão dos conceitos de qualidade de software, ok? Então, super importante o que os 3 itens abordam, né? Qualidade de software tem uma série de vantagens, né? E é o foco, né? A engenharia de software, ela surgiu para a melhoria da qualidade do software, né? Então, para isso que ela serve. E aí vamos ver mais uma questão. Padrão aqui, CESP, né? Só para a gente dizer se o item está certo ou está errado. Né? A respeito de análise, projeto, implementação e teste de software, julgue o seguinte item. Entre os padrões organizacionais a ser seguido por programadores na fase de implementação de software, incluem-se os padrões de nomes de variáveis, o formato de cabeçalhos de programas e o formato de comentários. Então, gente, para a gente responder certo ou errado, existem esses padrões, né? Esse item está certo ou está errado? Tempinho aí para você pensar de novo. Toma cuidado que a banca CESP, né, ela sempre pode trazer alguma surpresa. Então, vamos ver a resposta. O item está certo, né, gente? Padrões de produto e padrões do processo são padrões definidos pela organização e são importantes para a qualidade final do software, ok? Então ele apresentou ali um conceito de padrão um pouquinho diferente, mas os padrões do produto e padrão do processo são padrões definidos pela organização, não é isso? E são importantes para a qualidade final do software. Então a organização ela pode definir que o programador tenha que seguir padrão de nome de variável, formato de cabeçalhos e formato de comentários. E aí ele vai ter que seguir, certo? E depois isso pode ser verificado, né? Isso se chama depois o quê? Controle de qualidade. Aí você verifica se foi seguido ou não. Então, questãozinha simples. Aí eu deixo o gabarito aí como sempre e volta aqui comigo para a gente encerrar esse bloco. Então, trouxemos aqui conceitos novos, né? Alguns temas a mais. Uma aula um pouco mais reflexiva para você poder entender esse contexto da qualidade de software para que fique mais fácil você responder as questões, né? A gente contextualizando depois fica muito mais simples para você lembrar e na hora da prova acertar. Às vezes na prova pode cair até um tema
pouquíssimo falado, a gente vê que as bancas fazem isso, mas você entendendo o contexto de qualidade de software, você consegue matar a questão. E no geral, nós vamos trazer aqui os temas mais relevantes, né? Se a banca cobrar, aí você mata direto. Então, a gente encerra mais esse bloco e a gente ainda continua no tema de qualidade no próximo. Então, aguardo vocês e até mais. Valeu, gente!